Boa noite, meu povo! Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Carla. Boa noite, Lucimara. Também saudades, querida. Boa noite, Leonardo. Sejam todos aí bem-vindos. Dizem pra mim, por favor, se vocês estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem, para que eu possa dar início ao tema de hoje da nossa live, né, de todos os domingos, às 18 horas e 16 minutos, horário de Brasília, e às 22 horas e 16 minutos, horário de Portugal. Ô, Lucimara, você sabe que eu sei que eu tô devendo aquela esfirra imigrantes maravilhosa e com certeza nós vamos nos encontrar para colocar o papo em dia quando eu estiver no Brasil, viu? Não tenha dúvida, não esqueci jamais, até porque aquele lugar é maravilhoso, né? Estão me vendo bem, estão me ouvindo bem, para que eu possa ir esperando o povo entrar, para que eu possa começar com vocês um tema tão importante, né? Todo mundo que sabe aí esse tema que eu coloquei, será, minha gente, que a falta de conhecimento e a falta de informação, né, contribui para um olhar preconceituoso quando a gente fala de dependência? Seja bem-vinda, Mariana querida, obrigado pela presença. E aí, eu escolhi esse tema porque, como todos sabem, como eu falei, é um tema que eu sou apaixonado, tudo que envolve essa parte da dependência, né, minha gente? Se a gente for olhar, né, no geral, não tem como a gente escapar com relação aos anestésicos na vida. Por que eu falo anestésico? Porque quem me conhece sabe que o meu olhar diante das dependências é de uma forma anestésica, né? É de um olhar muito mais sinestésico diante das nossas sensações, dos nossos sentimentos. Então, sempre se a gente for olhar no nosso dia a dia, a gente vai às vezes se dar conta o quanto que utilizamos de anestésicos para lidar com questões desconfortáveis ou até mesmo questões que nós não conseguimos lidar. Sejam questões confortáveis ou questões não confortáveis. Porque a gente tem uma fantasia muito errônea de que o anestésico ele só vai ser utilizado quando for algo desconfortável. E não. Se a gente for ver, por exemplo, em comemorações, muitas pessoas elas vivem anestesiadas num determinado momento que deveria estar comemorando inteiro, né? Que normalmente no dia seguinte as pessoas falam: ai, eu não lembro totalmente o que aconteceu, eu não lembro o que eu falei. Ou seja, é um momento tão maravilhoso, por exemplo, né? Um evento aí para se comemorar algo, ou um evento para confraternizar, em que mesmo assim eu anestesio, de tão eufórico que eu fico. Uai, Lucimara, obrigado, minha linda, o melhor especialista em dependência química que você conhece. Obrigado. Você sabe quando a gente tem o tesão, quando a gente curte, quando a gente gosta, quando a gente compreende o que a gente faz, qual o nosso papel diante da vida, fica realmente algo leve, mesmo diante de um assunto, de um tema tão pesado, né, de uma abordagem tão complexa, tão complicada sobre as dependências. Andressa, seja bem-vinda, obrigado pela presença. Então, o que vocês acham, minha gente? Vocês acham que a falta de conhecimento e a falta de informação, ela vai contribuir, gente, para essa visão, para esse olhar preconceituoso diante das dependências? Quando eu falo dependência, eu tô falando num conjunto, né? Tanto da dependência química ou dependência não química, que é aí se alastrando absurdamente nos nossos dias a dias, né? E principalmente nesse momento que nós estamos vivenciando, nesse caos mundial, né? Então, é uma pergunta que eu coloquei até para as pessoas se questionarem, para as pessoas tentarem entender e compreender. Será que eu sei o que é dependência?
Será que eu tenho informações reais do que é dependência? Será que eu tenho conhecimento reais do que é dependência? Ou é unicamente no senso comum, do que eu ouço, né? Do que eu fico ouvindo, e não é nem escutar, é do que as pessoas ouvem sobre a patologia, né? A ignorância nos torna preconceituosos, a Lucimara falou aqui. E com certeza, né, a ignorância, ela é o que? Ela vai ser automaticamente, minha gente, um gatilho para acionar o que? A defesa diante do desconhecido. E aí a defesa é o que? É atacar. O que a defesa faz? Ela ataca. Né? Então, quando eu ataco quando eu não conheço, quando eu tô, né, quando eu fantasio, quando eu crio, quando eu construo algo diante daquela ausência de conhecimento, diante daquela ausência de informações. Se nós formos ver, gente, a questão da própria tecnologia, as próprias redes sociais, o quanto que as pessoas estão hoje, e o argumento que a gente vê muito é com relação ao momento que estamos vivenciando, aí eu tenho que estar no WhatsApp, eu tenho que estar no bate-papo, eu tenho que estar nas redes sociais para ter informações, para eu ter conhecimento, para eu saber o que está acontecendo aí no mundo. Hoje é utilizado esse argumento. Mas com isso, as pessoas elas não entram em contato para avaliar qual que é a sua relação diante da tecnologia. Como eu já falei em algumas lives aqui, as pessoas já me perguntaram: André, você não acha que as redes sociais, ela é do mal? Não, minha gente. As redes sociais, ela não é do mal. A Ambev, ela não é do mal. Eu já falei aqui numa live sobre álcool. O presidente da Ambev, ele disse: eu faço bebida não para o dependente de álcool. Eu faço bebida para quem sabe e consegue e pode beber. É a mesma coisa as redes sociais. Eu preciso me avaliar, né? O mundo está aí, minha gente. Eu falei eu acho que não sei se eu postei ou eu falei numa live que a vida não é uma fábrica que concede desejos, né? Ou seja, a vida ela está aí. Ela não está aí para unicamente conceder os seus desejos, o que você quer. Eu preciso saber o que eu consigo, o que eu posso e o que eu preciso. Não é unicamente porque eu desejo aquilo, e eu falei muito sobre a pedagogia da vida, né? Como que é eu educar a minha vontade, como que é eu educar o meu desejo, né? Em prol quê? Ao desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida saudável. Então, as redes sociais, elas estão aí para serem usadas, para serem compartilhadas de acordo com a realidade de cada um, com as circunstâncias de cada um. E aí, por isso que cada um vai precisar avaliar qual que é o papel, qual que é a sua relação com essa rede social, né? Como que você está lidando com essas redes sociais, como você está lidando com o que você vê nas redes sociais, com como você está lidando com o que é imposto nas redes sociais. Porque isso começa a trazer um certo desconforto. Tem um documentário na Netflix bem interessante, que é o dilema das redes sociais, né? Que é o dilema das redes aí. E aí lá fala muito sobre isso. Será que eu consigo me desconectar, minha gente? Será que eu consigo ficar sem o celular durante um período? Será que eu consigo ficar sem responder, né, uma mensagem durante um tempo? Será que acontece isso? Regina, obrigado pela presença. Estamos falando aqui sobre a falta de informações, né? Se essa falta de informações,
se essa falta de conhecimento contribui para um olhar preconceituoso diante das dependências. Olha os coraçãozinhos subindo aqui, né, minha gente? Eu não sabia, eu falei para vocês a semana passada, a Lucimar deve conhecer porque ela é uma expert aí na tecnologia, que os coraçãozinhos, ele ajuda a engajar, né, a divulgar essa live para o maior número de pessoas. O próprio Instagram, ele, quando tem muito coraçãozinhos, ele vai divulgar para o maior número de pessoas, ele vai impactar o maior número de visualizações. Eu não sabia disso, minha gente, eu soube há pouco tempo. Então, se você quer que esse assunto, que esse tema, Tati, obrigado pela presença, que esse tema, que esse assunto chegue ao maior número de pessoas, coloque o coraçãozinhos aí, minha gente. Tem aí também o aviãozinho para que você possa chamar as pessoas para estarem aqui com a gente. Porque esse assunto, esse tema, ela é a nossa realidade. Não tem como nós fugirmos sobre isso. Então, como eu estava falando, essa questão, Lucimar, como não? Espera aí, minha filha, nossa, maravilhosa, ainda tem aí um companheiro que é totalmente aí do mundo, né? Então, o que acontece? Será que eu consigo me desintoxicar das redes sociais por um tempo, minha gente? Será que eu consigo ficar sem açúcar por um tempo? Porque você sabe que o nosso organismo, o nosso corpo, ele não precisa de açúcar. O nosso organismo, ele não precisa de sal. Sabe por quê? Porque ele por si já produz. Os próprios alimentos que nós ingerimos, ele já tem uma quantidade de açúcar, uma quantidade de sal, né? A mesma coisa a água. O exagero, né? Como eu posso dizer? O transbordo de água no meu corpo, ele também não vai ser positivo. Então, quando a gente vai avaliando aí o que é saudável, é muito individual. Não dá para eu dizer que todo mundo tem que tomar tantos litros de água por dia. Eu não posso dizer isso. Sabe por quê? Porque o indivíduo, ele é único. A Cris Formiguera, ela fala muito sobre a questão do individualismo, do individual, e eu acho muito bárbaro. Por quê? Porque até os gêmeos, eles são diferentes diante da sua digital, né? A nossa digital, gente, ela é única. Ela é única. Então, quando eu vou lá, né, quando eu vou colocar minha digital, ninguém mais tem uma digital igual a minha. Ninguém mais. Certo, minha gente? É único, nós somos únicos. Então, quando nós falamos de anestésicos na vida, quando nós falamos de qualidade de vida saudável, quando nós falamos do que é saudável, é igual a nossa digital. Cada um precisa avaliar a sua vida. Cada um precisa avaliar o seu palco consigo mesmo. Não dá para avaliar o meu palco com o palco do outro. Não dá para eu ficar comparando a minha vida com a vida do outro. E isso faz parte do desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida saudável. Não agir unicamente pelo desejo, unicamente por essas sensações e sentimentos que a gente tem diante da nossa vida. O se conhecer, o se sentir, o se perceber diante das nossas sensações e sentimentos, ela é importantíssima, minha gente, para que a gente possa desenvolver recursos e estratégias saudáveis para lidarmos de forma saudáveis com a nossa realidade, com a nossa vida, com a nossa o quê? Com a verdade das circunstâncias da nossa realidade. Porque a única verdade que existe, minha gente, é essa. A verdade é as nossas circunstâncias de vida. Então, cada um tem a sua, né? Não dá pra gente se basear em mais nada se a gente não olhar para a nossa realidade. E o nosso conhecimento, as nossas informações, onde você está buscando, minha gente, conhecimento, onde você está buscando informações sobre uma patologia tão grave que é a dependência. Hoje nós estamos aí num boom sobre sobre a
canabinoides, né? Para tratamento, para doenças, para saúde, para a área médica. E minha gente, eu preciso ter uma informação importantíssima, sabe? Ninguém, gente, lá lê e vão buscar informações, tá? Quando a pessoa quando a ciência divulga que estão tendo estudos sobre a maconha para o uso medicamentoso, ela não está dizendo, gente, sobre a maconha que nós falamos aqui, que cientificamente tem estudos pautados na gravidade da dependência, tá? Ela não está falando isso. Ela está falando de um componente da maconha, que é o CBO, né? Que é aí o CDB, desculpa, é CBO, CBD? Eu não lembro a palavra, não lembro o nome direitinho. Mas não é o THC, que é a substância principal que vai desenvolver a dependência. O THC jamais está sendo estudado para tratamento de epilepsia, jamais está sendo estudado para tratamentos diante da área médica. Isso não acontece. Só que aí qual que é a divulgação aí do ramo farmacêutico, gente? Dos laboratórios. Maconha está sendo estudada para a área médica. A área médica valida o uso da maconha para tratamentos de doenças. Gente, e isso fica o quê? Vem com uma visão totalmente distorcida. Totalmente distorcida. Porque aí as pessoas acham que a maconha ela vai ser positiva para tratar, por exemplo, a epilepsia. E não é isso que está acontecendo. Então, por isso que eu pergunto, da onde, né? Da onde que é a sua informação? Da onde que é o seu conhecimento? Como a Lucimara colocou aqui, o THC ele promove não só a alucinação, porque a maconha ela é uma substância psicoativa alucinógena, e um dos componentes aí que é o THC, ele tem composições em que ele vai desencadear alguns sintomas quando se faz esse uso. E alucinações é uma das. Você sabe que a maconha, ela é a única substância psicoativa que ela desenvolve o surto psicótico sem o paciente mais estar em uso. Quando a gente fala de cocaína, quando a gente fala de crack, o êxtase, o paciente ele entra em transe quando ele está em uso, né? Quando ele está em uso. Passou-se o efeito, essa alucinação, esse transe, ela vai desaparecer e vai ficar os sintomas que a gente fala de efeitos crônicos, né? Então, os efeitos agudos é quando eu faço aquele uso e são sintomas que aparecem. Os efeitos crônicos são efeitos que vão surgir, que vão aparecer, que vão permanecer mesmo quando eu não estou mais naquele uso. E a maconha, ela é a única substância psicoativa que pode continuar com o quadro de alucinação, mesmo o paciente ter ficado aí, mesmo o paciente ter parado o uso, depois de algumas horas, de alguns dias, ele pode ter ainda esse quadro alucinógeno. Ou seja, a maconha, como muitos dizem, ela não é uma droga leve. Eu já tenho quase uma gastrite desencadeada quando eu ouço isso. Existem drogas leves, existem drogas pesadas, inclusive das drogas lícitas, da bebida, não é mesmo? Por exemplo, a questão da cerveja com a pinga. Mas a cerveja ela é leve e a pinga ela é pesada. Não existe isso, minha gente. Quando a gente está dizendo prejuízo, quando a gente está dizendo o impacto na qualidade de vida saudável, não importa. E eu gosto muito de comparar. Olha os coraçãozinhos subindo. Ai, vocês são maravilhosos. E eu não posso, e eu gosto de comparar como da diabetes. Não existe diabético de beijinho, diabético de brigadeiro, minha gente. Diabetes é diabetes, não é verdade?
Não existe hipertenso do sal grosso do churrasco e o sal que a gente usa no dia a dia. Hipertenso é hipertenso. E a mesma coisa quando a gente fala de dependência. Dependência é dependência. Não importa se eu estou dizendo dependência química ou estou dizendo dependência não química. Não importa se eu estou dizendo dependente de maconha ou se eu estou dizendo um dependente de cocaína, um dependente de crack, um dependente de jogo, um dependente de sexo, um dependente de pornografia, um dependente de trabalho, um dependente de tecnologia. Não importa qual a dependência. A dependência ela é única. Então a gente tem que tratar a dependência. Não importa qual o tipo de dependência. Quando é tratado a hipertensão, a diabetes, ela não é tratada por causa do brigadeiro, por causa do chocolate. Você não pode comer chocolate, mas você pode comer marmelada, tá? Não é tratado dessa forma. É tratado, obviamente, a diabetes na base da patologia. E é a mesma coisa a dependência, minha gente. É tratado a dependência, tá? Para onde e qual é essa dependência? Aí que vem a individualidade, a especificidade de cada um. De cada ser humano, com a sua única, né? Com a sua individualidade da sua digital. A pessoa ela é única, ou seja, o tratamento de dependência, ele é único, ele é específico, ele é individualizado. E sabe o que é triste, gente, quando eu falo aí da informação, quando eu falo de conhecimento, ainda assim uma patologia tão pouco olhada pelas pessoas, tão pouco de interesse dos profissionais da saúde, que a gente vê isso lá na formação. Na própria formação, na graduação, não se tem uma cadeira para falar sobre dependência. Não se tem uma cadeira para falar especificamente sobre essa patologia tão grave, né? Fala-se sobre psicopatologia, que é no geral. Marjorie, obrigado pela presença. Então veja, na graduação não existe o tema dependências, né? E aí a gente vai para pós-graduação, em algumas você vai ter algumas pinceladas, principalmente pós-graduações, não são todas pós-graduação em psicologia hospitalar que fala-se sobre dependência, não são todas pós-graduação que fala sobre dependência em psicologia, em pós-graduação em dependência em psicologia clínica, em psicologia específica, né, das suas abordagens, em psicologia forense. Não são todas as pós que falam sobre dependência. A própria medicina, ela não aborda dependência na sua graduação. Ela aborda a psiquiatria geral, mas ela não fala especificamente sobre a dependência. E na própria residência de psiquiatria, a dependência não é falada durante toda a formação. Ou seja, na própria formação do profissional de saúde, na própria enfermagem, né, que vai lidar ali com o dependente, principalmente no pronto-socorro, não é falado. Como eu falei aqui numa live, uma das minhas pós-graduações foi em psicologia hospitalar e da saúde, e a minha monografia foi sobre a falta de habilidade, a falta de manejo dos profissionais do pronto-socorro, de não ter bagagem para atender dependente no pronto-socorro. Ou seja, é um atendimento clínico. Então não é um atendimento individualizado, não é um atendimento com olhar direcionado a essa patologia tão grave, a essa patologia que está cometendo a cada dia, aumentando absurdamente. E nesse momento que nós estamos, nesse caos mundial, o quanto que está aumentando absurdamente, como eu falei numa live, a dependência de pornografia, né? Esse isolamento físico, o quanto que aumentou a ativação do comportamento desse dependente de pornografia. Esse paciente é o dependente de álcool, aumentou em 20% a compra de bebida alcoólica no isolamento físico, minha gente, né? Essa questão que a gente está vendo aí absurdamente sobre a falta de substâncias nas bocas, o quanto que os pacientes estão dando entrada ao pronto-socorro com sintomas gravíssimos de abstinência e não são olhados,
não são pesquisados, não são avaliados individualmente, que aqueles sintomas é derivado da ausência dessa substância. E aí eu só o quê? Dopo e mando para casa. Não faz uma avaliação específica para olhar que aquele paciente está tendo sintomas de dependência, né? A Lucimara colocou aqui, os próprios profissionais de saúde têm preconceito com dependente químico. Com certeza, ô Lucimara, não só com dependente químico, mas com dependente não químico também. Quando que vocês ouvem falar de dependência não química, gente? Quando que você ouve falar de jogo patológico? A gente ouve quando é aquela coisa exacerbada, quando as pessoas já gastaram absurdo de dinheiro, mas não num nível que a gente vê as pessoas no seu dia a dia, acham que é normal. É normal comprar uma raspadinha, é normal fazer ali suas apostas na internet, que agora aumentou absurdamente o número de jogos, né, de jogos nas redes sociais. É normal a pessoa ficar 13, 14, 15 horas trabalhando. Ai, André, é muito normal acontecer isso. É muito normal eu ter aí um desejo sexual muito grande, porque eu sou jovem. Então eu tenho aí, né, um hormônio muito exacerbado. Por isso que eu quero me masturbar 3, 4, 5 vezes por dia. Quero transar absurdamente. É normal. Passa a ser normal. E não é. Qual que é aquele papel, né, daquele comportamento na vida, minha gente? E quando se faz terapia, nós para psicólogos, né, quando faz terapia, ninguém questiona, ninguém pergunta isso, ninguém faz essa avaliação. Quando eu faço uma avaliação inicial para os meus pacientes, eles até falam, nossa, André, mas você pergunta tanta coisa, essas coisas, você pergunta, né? Se faz isso, faz aquilo, se já fez, se já não deixou de fazer. Quantas coisas. Nunca ninguém perguntou tanta coisa. Por que é isso? Eu preciso conhecer quem está na minha frente. Eu preciso saber quem está na minha frente. A queixa que o paciente traz, gente, às vezes, ela vem tamponada, escondendo realmente qual que é o foco importante que eu preciso olhar. A queixa, ela vem coberta, ela vem escondendo muito mais. Então eu preciso investigar. E aí normalmente o paciente traz a queixa e o profissional fica em cima dessa queixa, que é o que acontece no pronto-socorro. O paciente entra lá com determinado comportamento, com determinada queixa. Ai, eu tô com diarreia, por exemplo, tá? Eu tô com diarreia, e que uma diarreia tensa, uma diarreia transpirando. Ai, é intoxicação alimentar, ou é jeca é virose, tá, gente? E aí pronto, medica e manda embora. Muitos pacientes dependentes de cocaína, na abstinência, eles têm diarreia absurda. Eles têm transpirações absurdas. Eu não estou dizendo que todo mundo que tem diarreia e transpiração, minha gente, é um dependente de cocaína. Mas eu estou falando que também é uma hipótese, também é uma possibilidade. Então, aonde que você está buscando conhecimento sobre dependência, gente? Qual a informação que você tem sobre dependência? Como que você se sente quando você se depara com essa patologia? Porque eu preciso entender, e eu não estou falando só de profissionais, eu preciso entender o porquê que aquilo mexe tanto comigo, o porquê que aquilo é tão mobilizador. Eu jamais estou dizendo para tirar a responsabilidade do dependente, porque como eu já falei várias vezes aqui, ninguém escolhe ser doente. Ninguém. Agora, a qualidade de vida saudável e o tratamento é uma escolha de cada um. As pessoas precisam ter essa consciência e precisam ter angústia e essa angústia precisa estar mobilizada para movimentação ao se cuidar, a movimentação ao se tratar. O dependente, ele tem uma demanda afetuosa muito grande. Como eu falei, ele tem aí um anestésico para encobrir o quê? Um oco, um vazio, um desconforto que ele não consegue dar conta. Eu não consigo olhar para aquilo. Por isso que a gente chama de vínculo compensatório na análise psicodramática. Eu vou o quê? Tamponar, eu vou esconder, eu vou anestesiar algo muito desconfortável. E eu não preciso chegar unicamente à dependência para compreender e entender que eu já faço isso antes. Porque ninguém começa dependente.
A dependência, ela vai evoluindo. Existem pacientes, por exemplo, que falam pra mim: ai, André, eu só preciso tomar um golinho pra eu conseguir dormir bem. Existem pacientes que falam pra mim: André, eu preciso me masturbar pra eu dormir. Tem pacientes que falam: olha, eu preciso passar um tempo vendo vídeos pra eu conseguir ter sono. Se esse é o papel desses comportamentos, ele já não é saudável. Porque esses papéis que eu disse, ele não está direcionado, e a prescrição dele não é para esses objetivos, né? Como eu falei do café, da cafeína. A cafeína não é para manter o outro acordado, gente. Se eu estou usando o café para me manter acordado, unicamente o papel do café é manter acordado, eu preciso tomar cuidado com aquilo. Né? Eu preciso tomar cuidado com aquilo. Universo perfeito, obrigado pela presença. Muito obrigado aí. Então, é importante que a gente possa olhar que a dependência, ela vai ser um sintoma lá na frente. Eu preciso também avaliar o antes. Né? Quando a gente fala dependência na adolescência, quando a gente fala propriamente no nosso dia a dia, eu preciso me observar para entender quais são os papéis que eu estou utilizando nesse dia a dia. A Marjorie colocou aqui: André, você pode falar um pouco sobre ganho secundário? Eu preciso entender, Marjorie, o que dentro dessa dependência eu tenho aí essa... Como eu posso dizer, qual facilitador de eu conseguir o que eu desejo? Porque, na verdade, o ganho secundário vai ser a realização do meu desejo. Vai ser o que? A realização da minha vontade, tá? Eu vou conseguir, por isso que normalmente as pessoas falam assim: André, o dependente, ele é muito manipulador, ele é muito controlador. Por quê? Porque ele sempre consegue o que ele quer, né? Até pela sedução que ele tem, que era do próprio perfil. Eu estou falando só do dependente, apenas do dependente, tá, gente? Porque a gente for falar também das comorbidades, das patologias que podem estar aí incluídas, aí a gente vai falando também de personalidade, né? A personalidade junto com a dependência. Mas só a dependência em si, Marjorie, é do próprio perfil do paciente dependente, essa manipulação, essa sedução. Então eu utilizo desse meu adoecimento para o quê? Para tentar sensibilizar o outro, me colocar como vitimizado, eu sou doente, o coitadinho. Então eu não consigo que o outro tenha uma limitação muito grande comigo. E gente, o limite e as regras é uma das coisas mais importantes ao tratamento da dependência, ao convívio da dependência. Quando eu oriento famílias de dependente, a primeira coisa que eu falo: olha, vamos determinar aqui as regras muito claras. Não adianta você falar algo se você não vai cumprir. Não adianta você falar unicamente porque você está borbulhando de raiva uma coisa que você não vai cumprir. E é o que a gente faz, gente, no dia a dia. A gente não precisa ser dependente, não precisa ser um codependente para a gente fazer isso. Quem tem filho sabe disso, né? Não adianta falar pro seu filho que ele vai ficar de castigo porque ele fez determinada arte e ele vai ficar de castigo durante tantas horas e passar 10 minutos você ficar com dó e tirar. Ou você falar que você vai tirar o celular porque ele não tá indo bem nos estudos, e aí você não consegue ouvir aquele choro, você vai lá e dá o celular novamente. Então, ou no mercado, né, ele faz aquele escândalo porque quer levar aquele docinho, e para ele parar de escândalo, você vai lá e compra. Ou seja, o Marjorie, esse ganho secundário que eu não consigo, né, me expressar, eu não consigo me colocar, eu não consigo lidar com a minha frustração, que aí eu consigo de uma outra forma, que é a birra. Então eu ameaço, né, eu ameaço contra mim. Então tem muitos familiares que falam: André, ele tá ameaçando que vai se matar se eu não der dinheiro. Então é o que eu falo: olha, se é um caso que está dizendo que vai se matar, você precisa ligar o SAMU. Você precisa encaminhar essa pessoa ao pronto-socorro, porque ela tá colocando... Vera, obrigado pela presença. Ela tá se colocando em risco. E eu preciso preservar a vida dessa pessoa. Chega um momento, gente, que é muito criticado os profissionais que trabalham nessa vertente, e eu deixo muito claro para o paciente, primeira vez que eu faço entrevista com ele, eu falo: olha, tudo que conversamos aqui é sigiloso. A não ser que eu perceba situações bastante complexas
e grave que nem você tá se dando conta, que nem você tá se percebendo. Tá? E aí eu vou acionar, obviamente, uma contenção externa, que pode ser um pronto-socorro, que pode ser um familiar, que pode ser alguém aí. Marisa, obrigado pela presença. Que pode ser alguém que eu possa ter aí um contato. Não tem escolha. Gente, quando a pessoa está se colocando em risco, quando ela coloca em risco o outro, ela não tem que ter essa questão de escolha. Sabe essa questão? Leonardo, obrigado pela presença. Estamos aqui falando sobre um tema tão importante, tão maravilhoso, que eu adoro falar, porém gravíssimo. Gravíssimo no nosso mundo, no nosso dia a dia. Que é esse anestésico que a gente vai se colocando no nosso dia a dia. Então, quando o paciente, quando a pessoa está se colocando em risco, gente, eu não posso ficar nessa ladainha de direitos humanos, nessa ladainha de respeitar o espaço do outro. Eu não vou ser cúmplice e não vou ser conivente a uma gravidade dessa. Por quê? Porque eu sou apaixonado por gente. Eu quero gente com qualidade de vida saudável desenvolvida. Eu quero pessoas saudáveis. Ou seja, uma pessoa que está se colocando em risco a sua própria vida, eu não posso ser cúmplice de fechar os olhos e deixar essa pessoa resolver e decidir a vida dela. Por isso que existem as internações compulsórias, em que todo mundo critica, em que todo mundo mete o pau no profissional, quando nós profissionais assinamos uma internação compulsória, que eu estou tirando o direito do outro, que eu estou tirando a escolha do outro de fazer o que ele quer. Não, minha gente. Sabe por quê? Porque quando ele está lá numa situação de sarjeta, quando ele está lá numa situação realmente de uma calamidade, não é você dos direitos humanos, não vai lá, obviamente, acolhê-lo. Você ainda tem a cara de pau de me dizer que eu tenho que respeitar o espaço do outro, que eu tenho que escolher e decidir pelo que o outro está decidindo na vida dele. Ele está se colocando em risco. Quando a gente fala decisão de morte, que eu falo muito isso sobre pacientes da terminalidade, que eu sou professor de pós-graduação em Psicologia Hospitalar da Saúde, e eu falo muito com meus alunos, eu falo, eu tenho que também trabalhar comigo esse direito ao outro querer morrer. Isso sim, tá? Isso sim. Aí eu preciso sim respeitar. Tem aquele filme Peteadas, O Amor é Contagiante, é bárbaro quando aquele filme, porque realmente é o respeitar quando aquele paciente terminal, ele decide não querer mais se tratar, ele decide não querer mais fazer quimioterapia, ele decide não querer fazer mais a radioterapia, não tomar mais medicações. Eu preciso respeitar essa decisão do paciente. Agora, um paciente que está vulnerável diante de uma patologia que tira ele do eixo da realidade, não venha me dizer que isso é direitos humanos, tá? Porque aí quando ele... olha que grave, gente. Os direitos humanos, ou as pessoas que falam isso, que eu tenho que respeitar o espaço do outro, ou a decisão do outro, são as mesmas pessoas que quando aquele paciente está lá em vulnerabilidade e precisando realmente de um acolhimento, porque ele está sem condição nenhuma de decidir, porque ele está alucinando, porque ele está vendo bicho, porque ele está vendo pessoas vindo atrás dele, porque ele está ouvindo vozes para se atirar no caminhão, na frente do caminhão, está ouvindo vozes para matar o outro que está ameaçando ele. São essas mesmas pessoas, tá? São essas mesmas pessoas que dizem que o que tem que fazer o quê? Deixar lá. Eu excluo essas pessoas, eu excluo esse paciente que está numa vulnerabilidade grave, tá? Quando o paciente tem um infarto e entra no pronto-socorro, eu não pergunto pra ele, gente, se ele quer se tratar ou não, quando ele tá no pronto-socorro. Eu vou lá e faço o quê? Os meus cuidados básicos, porque ele deu entrada no pronto-socorro. Qual a diferença do dependente, minha gente? Me diga que ele tá sem condições alguma de decidir
E quem tem que decidir, minimamente, é quem está mais saudável diante desse cuidado. Por isso que o profissional da saúde precisa estar saudável para cuidar de um paciente, para estar junto de um paciente. E eu não posso ter um olhar preconceituoso, eu não posso ter um olhar destruidor diante de uma patologia tão grave. Às vezes, tem pacientes que dão entrada 4, 5, 6, 7, 10 vezes por semana numa descompensação de diabetes, ou então por uma questão de derrame, de infarto, ou patologias aí que a gente vê tão graves quanto a dependência. E quando o paciente entra 2, 3 vezes da entrada no pronto-socorro diante de uma intoxicação, ele é maltratado. Nossa, mas é a 3ª vez que esse paciente aparece aqui essa semana. E aquele paciente que apareceu a 10ª vez na semana, porque ele tem essa questão, como eu falei, essa questão de descompensação de uma diabetes, essa questão de uma descompensação de uma enxaqueca, por exemplo. Por que esse paciente ele é atendido diferente? Ou seja, o profissional, ele precisa olhar para o ser humano. Ele precisa olhar para aquela pessoa que está na minha frente, tentar compreender, entender, né? Qual o motivo da 10ª vez daquele paciente estar dando entrada naquele pronto-socorro? Será que não é você? Será que realmente é a questão do paciente? Porque o paciente está adoecido com uma patologia grave. Agora, você não saber avaliar o quadro do seu paciente, sempre tratar ele da mesma forma. Ué, gente, se tá lá a 10ª vez, né, e você sempre continua com a mesma postura, será que não tá na hora de você se reavaliar para ver se você não deixou escapar alguma coisa? Será? Né? Como a Lucimara falou, é uma questão espiritual, como a gente ouve muito, né? É falta disso, é falta daquilo. E aí tira o que, gente? O olhar científico. Eu sou uma pessoa, um profissional que trabalha com a ciência, não trabalho com achismo. Não que a espiritualidade ela não seja ciência, porque ela é. Você sabe que a primeira cadeira da psicologia e espiritualidade foi na USP. Foi a primeira cadeira dentro do curso de psicologia que teve. Porque ela é importantíssima. E por isso que eu preciso também compreender essa parte do meu paciente. Pode ser algo da espiritualidade? Sim. E quando a gente fala de espiritualidade, não estamos falando de religião. Nós estamos falando de espiritualidade. E é isso. Eu não posso tratar o meu paciente da religião. Eu tenho que falar da espiritualidade dele, que é a crença dele. E para isso, eu preciso escutar. Não dá para eu ouvir apenas. Eu preciso escutar. O que será que ele está me falando? O que será que ele está dizendo? Né? E que eu não estou conseguindo compreender, porque eu já tenho, né, fadado ali um preconceito tão grande que eu já vou jogando questões ali diante da minha conversa com o paciente, questões minhas, com o que eu tenho na minha vida. E isso é muito grave. Então é importante que eu faça aí uma avaliação da onde que eu estou buscando informações, gente. Qual o nível de conhecimento que eu tenho? E se você não tem, você profissional da saúde, se você não tem gabarito para isso, seja humilde e encaminhe. Você, familiar, se você não está dando conta e você não tem capacidade para lidar com uma patologia tão grave, seja humilde e fale para esse ente querido: olha, eu não tenho condições. Eu me sinto impotente de não conseguir ajudar, de não conseguir, não saber o que eu faço. O que eu consigo hoje é realmente orientar você a nós procurarmos um profissional especializado. Se você, empresa, não sabe como lidar com o seu funcionário, já recebi várias empresas me pedindo orientação, procure um profissional especializado. Pare de ficar olhando unicamente números, ou ficar olhando unicamente critérios, ou ficar ouvindo só o que você ouve na mídia, o que você ouve do outro, ficar buscando informações de pessoas. As pessoas, ela tem a sua única digital, ela é individual. Não adianta você querer tratar
todos os dependentes de uma forma única. Não adianta você querer fazer aplicabilidade de técnicas única para todos. Não adianta. A mesma coisa, vamos pensar quem tem filho. Todos os filhos, vocês aplicam a mesma técnica? Existem filhos que é mais assim, que é mais assado, esse filho pode ser um pouco mais leve, esse filho tem que ser um pouco mais rígido. É a mesma coisa quando a gente fala, gente, quando a gente fala da saúde, quando a gente fala de cuidar do outro. O outro, ele é único, ele tem a sua história, ele tem as suas angústias, e eu preciso olhar para esse individual. A questão grave é essa, colocar tudo no mesmo balaio. Todo dependente é isso, todo mundo que bebe é isso, e não tem jeito. Vocês sabem que a porcentagem de recuperação, no sentido não de cura, porque dependência ela não tem cura, né? Ela tem o quê? Uma certa estabilidade diante da vida, como a diabetes, como a hipertensão. Ela vai ter que ser olhada a vida inteira. E uma das coisas que eu sou real com o paciente é isso. Olha, aqui não se tem cura, se tem tratamento. E o tratamento vai ser para a vida inteira. Não que a terapia vai ser para a vida inteira, gente. O tratamento, que é no sentido de se cuidar, de se olhar, de se perceber, de se observar, vai ser para a vida inteira. E o dependente, ele tem que aprender a lidar com questões externas da vida dele, baseadas no seu interno. Ele vai ter que continuar lidando com as frustrações, ele vai ter que continuar lidando com o preconceito da sociedade com relação a essa patologia. É um rótulo, ele foi rotulado e ele vai ser rotulado a vida inteira. A vida inteira. Então ele precisa lidar com isso, porque o que ele fala... Ai, André, eu fui lá beber porque eu não aguentei pressão. A vida é de pressão. Nós já falamos sobre isso, sobre o vaso, né, da argila, não é, gente? Aquele vaso, ele fica maravilhoso. Não sei quem já fez vaso de argila. A gente precisa pressionar na parte interna, né, o vaso, para que ele vai se criando uma forma. Aquele vaso, quando ele fica pronto, maravilhoso, gente, ele teve um processo interno e que eu tive que pressionar, né, para fazer o formato que eu quero. O nosso emocional é a mesma coisa, já diz interno. Ele é pressionado a todo momento. Nós precisamos lidar de forma saudável com as pressões da vida, com as pressões das pessoas, com as nossas pressões. Como eu disse no início, a única verdade que eu tenho são as circunstâncias da minha vida. É a única verdade. E eu preciso olhar para essa verdade com carinho. Eu preciso olhar para essa verdade de uma forma acolhedora. Quem não aceita a realidade também não se aceita. Logo, quem não se aceita, não aceita a realidade. Ou seja, não aceita a verdade, né? Por isso que muitas pessoas, muitas mesmo, preferem a mentira, preferem ser enganadas do que a verdade. Porque a verdade é a realidade, gente. A verdade, ela é a vida, ela é a sua vida. Qual que é a sua realidade? Ah, mas eu não gosto da minha realidade. Então, meu querido, mas essa é a sua vida. Essas são as circunstâncias da sua vida. E como você vai desenvolver qualidade, né? Como você vai desenvolver recursos, estratégias para ter uma melhor qualidade de vida saudável diante de uma vida em que não é confortável para você, né? A realidade dói, Regina. Dói demais a realidade, dependendo aí, essa verdade, Agora, a mentira, gente, ela é dose homeopática. Porque eu preciso ter mentira para bancar a mentira inicial. Então, eu minto uma vez, eu preciso mentir para manter essa mentira. Eu preciso manter a terceira vez para manter a primeira e a segunda. Eu preciso manter a quarta vez para manter a primeira, a segunda e a terceira. Ou seja, viver da mentira é cansativo, é trabalhoso. E as pessoas acham que elas estão indo pelo caminho mais fácil porque mentindo. Pelo contrário, você está indo para o caminho mais trabalhoso. Ou seja, as pessoas não querem trabalho, mas elas se aproximam e desenvolvem trabalho no dia a dia delas. O trabalho de viver. Porque a verdade ela é única. Daqui 10 anos, você vai lembrar o que aconteceu com você. Porque é verdade.
As circunstâncias da vida, ela é única, é a verdade. Agora, se eu minto, eu preciso lembrar da mentira. Ou seja, é trabalhoso eu mentir. Então eu tenho que entender por que eu não consigo lidar com a verdade da minha vida. Por que eu estou anestesiando as verdades da minha vida. Mas às vezes não precisamos de alguma fantasia para suportar. A Regina colocou aqui, né? Se eu precisar... Já diz, gente, fantasia ela é criada, tá? Fantasia ela é construída. Tudo que é construído na fantasia, ela não é concretizada. Ela é muito maior do que a verdade, do que o real. O que eu tenho de circunstância? O que eu tenho palpável de realidade? Eu preciso lidar com essa verdade, Regina. Com essa realidade para eu suportar. Eu preciso suportar a minha realidade. A minha história. A minha vida. Eu preciso suportar, ou seja, a minha verdade. Você sabe que a Fernanda Piotto, a psiquiatra maravilhosa, ela postou esses dias um livro que chama A Chapeuzinho Amarela. Não sei se quem já viu, quem atende criança é muito bárbaro. Marjorie, você que atende criança e adolescente, a historinha mais ou menos assim, gente. A Chapeuzinho, ela tem um medo tão grande do lobo, que ela construiu a imagem do lobo, do que ela ouvia as pessoas falarem do lobo, que ela ficava amarela. Então, ela construiu uma fantasia, né? Sim, Lucimara, é anestésica. A fantasia, ela é anestésica, ela vai te anestesiar naquele momento, tá? E aí, o que acontece? A Chapeuzinho Amarela, ela foi construindo a história do lobo, quem era esse lobo, a ponto de mobilizá-la, dela não conseguir sair de casa, porque ela imaginava que ela ia encontrar esse lobo, e esse lobo iria destruí-la, esse lobo iria comê-la, esse lobo iria acabar com ela. Quando um dia ela se depara com o lobo, e quando ela se deparou com o lobo, ela olhou para ele e falou: ué, mas o lobo é um ser humano? É igual eu? Quase do meu tamanho? E aí ela viu que ela conseguiria lidar com o lobo como lidava com qualquer outra pessoa, como lidava com qualquer outras questões, porque o lobo, na construção da fantasia dela, era muito maior do que ela imaginava. Então, a fantasia, ela nos paralisa. Claro, quando a gente fala de realizações de fantasias, tá? Não é fantasia, não é anestésia, por quê? Porque eu vou concretizar essa fantasia. A gente fala muito, por exemplo, dessa questão da fantasia sexual, né? No âmbito aí da sexualidade. Então eu vou concretizar. Agora, se eu fico com a fantasia aqui, ou seja, a fantasia ela começa a ser muito mais atraente do que a minha realidade, do que a minha verdade, do que eu tenho no meu mundo. Logo, eu começo a me distanciar da minha realidade, da minha verdade. E a minha fantasia, ela precisa também estar condizente com a minha realidade. É possível? Eu vou conseguir realizar essa fantasia? Ou não? É unicamente a que distancia a minha vida fantasiosa da minha vida da realidade. Ou seja, a realidade, ela é única. A fantasia, ela pode ser que ela anestesia, mas pode ser também que ela te paralise, que ela construa. Vamos pensar, por exemplo, pessoas que fantasiam e falar em público, e a fantasia dela é que as pessoas vão falar mal dela, que as pessoas vão zoar com ela, que as pessoas vão fazer perguntas que ela não sabe responder, que as pessoas... A fantasia que ela tem diante de falar em público é tão desesperadora que ela passa mal no dia que ela vai fazer uma apresentação. Ela não consegue fazer a apresentação. Ou ela até vai, só que aí o que acontece é trágica a apresentação, porque isso tudo mobiliza. Ela não lembra do que ela tem que falar, cega mesmo, paralisa. Aí concretiza e confirma pra ela toda a fantasia. Olha lá, viu como eu sou mal? Viu como eu não consigo, viu como eu sou ruim? Eu não sei falar, eu não sei me colocar, eu não sei me expor, eu não sei me posicionar. Concretize. Cada vez que vai concretizando aquilo, vai fazendo parte da minha vida, da minha
fantasia que se torna realidade, que é o adoecimento. Então, o que acontece? Eu preciso trabalhar essas fantasias, eu preciso trazer para o concreto. E se o outro falar mal de mim? Por que isso mexe tanto comigo? Se o outro falar mal de mim, eu tenho direito de falar mal de mim, se eu tô falando lá na frente, de zoar comigo. Leandro Canal fala isso. Eu só vou me ofender se eu não me conhecer. Então, por isso mesmo, eu preciso me conhecer pra saber realmente é meu. É realmente, gente, eu fico muito nervoso quando eu falo, eu gaguejo. É mentira? Não é mentira, eu gaguejo quando eu tô nervoso. Então pronto. Quais são os recursos estratégicos que você vai desenvolver pra lidar com essa gagueira na hora que você vai falar em público? É isso que você tem que fazer. Não é se apegar nisso, viu, Mágilo? Porque aí é o ganho secundário. Eu vou sempre ter a desculpa que eu gaguejo lá na frente, por isso que eu não vou apresentar trabalho. Eu não preciso nunca apresentar trabalho. Por isso que eu falo, ninguém escolhe adoecer. Mas a qualidade de vida saudável é uma escolha individual de cada um. Gente, você vê como é amplo, como é muito maior do que a gente imagina quando a gente fala do conhecimento e da informação, da onde a gente busca. Será que eu sei realmente o que é dependência? Será que eu sei realmente o que é anestésico? Será que eu não uso, gente, o anestésico no meu dia a dia? Será que eu estou me anestesiando da minha realidade? Será que eu estou vivendo pautado na minha realidade? Porque eu só vivo se eu estiver pautado na minha realidade. Ou eu estou existindo diante dos meus anestésicos? Ou eu estou existindo diante das minhas fantasias construídas? Diante desse meu medo que me paralisa? Faça essa pergunta para você, porque a gente não precisa só pensar no dependente. A gente pode pensar no geral, no global da minha vida, que é da minha vida que eu tenho que pensar. Eu tenho que olhar para a minha vida, não é o rabicó do outro. É para mim que eu tenho que olhar. Eu tenho que me perceber, me observar e me sentir. Porque às vezes, gente, o cognitivo ele é muito bonitinho. Ele traz uma informação que não condiz com o que eu sinto. Não condiz com o que eu percebo. E eu preciso juntar isso. Isso precisa estar interligado. Precisa estar coeso. Para isso eu preciso me conhecer. Eu preciso ter um autoconhecimento. Para ter um autoconhecimento eu preciso me permitir. Eu preciso permitir me observar, me olhar. É isso que eu preciso. Senão eu nunca vou ter um autoconhecimento. Autoconhecimento não é autoimagem. Autoconhecimento não é um modo unicamente, né, como eu me vejo. É um conjunto de fatores que me completa, que me vê eu no completo. Eu me aceitar, inclusive o sofrimento, é me olhar na minha totalidade. E a minha totalidade é eu, inclusive, entrar em contato com questões desconfortáveis da minha vida. Questões realmente em que eu não gosto, em que não é nem um pouco confortável para mim. Rivânia, minha linda, obrigado pela presença. Então, eu me olhar na minha totalidade, eu entrar em contato, inclusive, com questões que são minhas, que eu preciso aprender a lidar de uma forma saudável, e para isso eu vou precisar desenvolver recursos e estratégias saudáveis. E se você não está conseguindo fazer isso por conta, procure um profissional da saúde, procure um profissional da saúde mental, um profissional que possa acompanhá-lo, que possa estar junto de você nessa trajetória dessa vida maravilhosa que nós temos. Gente, o tempo está acabando. Espero que todos possamos ter um final de domingo maravilhoso e um início de semana melhor ainda. Então, quanto mais pessoas saudáveis, melhor nós vamos encontrar aí mais qualidade